Uma pergunta que eu tenho pra você. Você acha que a gente vive numa democracia ou numa oligarquia? Não, não é democracia. O primeiro ponto é o seguinte. As pessoas têm a falsa ideia de que a democracia é a vontade da maioria. Esse é um conceito bonitinho. Vamos pegar um fato. O Acre tem, não sei o número certo, a assessoria pode me ajudar aqui, deve ter em torno de 800 mil habitantes. O Acre. O Acre tem 8 deputados federais. Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes. Tem 16 deputados federais. São Paulo, só a capital, tem 12 milhões de habitantes. Ok? O que eu quero dizer? Que o voto de um deputado federal nessa relação do Acre vale muito mais do que o de Santa Catarina e de São Paulo. Sim. Como pode ser proporcional a representação? Não é proporcional. Não é. Agora vamos falar de senador. O Nordeste, o Norte, cada estado, não importa o número de habitantes, se tem 800, se tem 1 milhão de habitantes, tem 3 senadores. Isso é uma democracia? Não. Então tá, esse é um contexto... Eu não acredito que a gente vive numa democracia. Isso é o formal. Agora vamos como acontece na prática. Como eu expliquei aqui na nossa cidade, o governante, assim como uma mãe, ela alimenta o filho que berra mais e primeiro. Então, no fundo, os políticos, eles atendem as pequenas minorias altamente organizadas, capacitadas e com recursos e que conseguem uma conexão mais próximas com os parlamentares e os políticos para conseguir o que eles querem. O nome disso é oligarquia. Ok? Isso se chama benefícios concentrados a custos difusos. E é isso. Esse é um fato. Então a gente vive numa oligarquia. Eu tenho... Se você chamar... Eu afirmo que a gente vive numa oligarquia. Meu conceito de oligarquia é outro, mas se é isso... Qual que é o seu conceito de oligarquia? Não, oligarquia é como se fosse organizações empresariais ou grandes cara da chapa preta, um cara que... um filme que eu gosto... Poderoso Chefão, algo assim. De Poderoso Chefão é máfia, né? Então, assim, não precisa de muito para ter uma conexão com o parlamentar, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Tem um projeto nosso que tenta tornar facultativo a inscrição nas agências dos conselhos regionais. Por exemplo, Conselho Regional de Arquitetura, de Engenharia. O cara que acha importante para ele tem o registro. Se ele acha que não é importante, ele não tem registro. Você acha que vai ser um diferencial do mercado, enfim. E aí eu consegui inicialmente um certo apoio para que esse troço andasse. E aí, certa altura, um dos deputados falou assim, acho que não vai dar certo aquilo lá, eu vou ter que tirar a minha assinatura, vamos deixar quieto isso aí. Eu disse, cara, mas por quê? Não, que eu recebi um monte de e-mail, ligação. Eu disse, cara, como assim? Quantos e-mails tu recebeu? Recebi uns 12 e-mails. Assim, cara, a gente representa 220 milhões de pessoas. Sim. Por conta de 12 e-mails. Mas de quem que era de uma pressão. Né? Pois mas não importa, entendeu? Isso que eu quero dizer. Não deveria importar. Não deveria importar. Sim, mas importa pra caralho. Pra ele importa. Pro sistema importa. Porque ele tá colocando em risco... A candidatura dele, futura. A candidatura dele. Em prejuízo de 219.909... Entendeu? Sim, sim. Mas por isso que eu falo que a gente vive numa oligarquia. Isso. Mas é que oligarquia dá a impressão de que precisa de grandes organizações. É isso que eu estou falando. Mas precisa. E não são necessariamente grandes organizações. São organizações, muitas vezes, pequenas, altamente engajadas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha cidade. Na minha cidade tem um evento que se chama puxada. Os cavalos, eles ficavam alinhados e nessa competição ganhava o cavalo que puxava mais peso. Teve um certo número de pessoas, sei lá, 40, 50, sei, não sei, que são os defensores de animais e que se organizaram para que isso não existisse, que os animais sofrem e tal.
mas todo o resto da população ou gosta ou é indiferente. Uhum. Mas aquela organização 50 e 100 pessoas pressionaram os vereadores de tal forma de que aquele negócio puxou de puxada. Foi proibido, regulamentado, restrito, entendeu? O que eu quero dizer é de que essa turma não posso chamar de oligarquia, entendeu? Sim, mas é que eles também não mandam no país, né? Mas é o que eu tô dizendo. Eles podem ter uma influência dentro de uma região pequena e tal, mas pensa no país, no jogo grande ali. Quem que são os players que têm influência mesmo? Tipo, quem que é o cara que liga pro deputado e fala, ó, meu irmão, eu quero essa lei desse jeito e desse jeito, e se não rolar, tu tá fudido, porque eu pego minha grana e apoio o teu concorrente e ele vai ter 20 mil mais espaço no jornal. Inclusive, eu sou dono do jornal, e se você não fizer o que eu quero, eu começo a mandar um monte de matéria te fudendo. Então, acho bom você me ouvir. Tipo, é isso que acontece. Tipo, eu entendo que na pequena política exista pequenos grupos que têm muita influência e tal. Concordo. Mas na política grande, quem realmente tem alguma influência para onde que o país vai, são empresas grandes. É o grupo de grandes empresários, o grupo de grandes mídias, de grandes organizações. E isso é uma oligarquia. Sim, mas o que eu estou querendo te explicar, eu concordo com isso falasse, mas o que eu estou querendo explicar é que não precisa de uma mobilização e de algo tão grande para alterar contra ou a favor de um projeto. É muito comum qualquer tipo de projeto ter um lobby muito pequeno e que altera a condição dele. As pessoas têm a falsa ideia de que fazer uma manifestação na rodovia com 1000 pessoas, com bandeiraço e tal, vai gerar algum efeito. Se tiver uma pessoa que vai lá na Câmara, independente qual é o assunto, que vai atrás do estacionamento, entra no elevador, fique sentado na recepção do gabinete, aquilo ali é uma pressão muito maior e com resultado muito melhor do que, sei lá, 1000 pessoas na rodovia. Eu entendo, mas, ó, por exemplo, vamos ver agrotóxico. Certo. Eu não sou contra agrotóxico. Defensor agrícola. Sim. Tipo, pega aí um grupo de essa uma pessoa aí, que ele é contra o agrotóxico, tá ligado? E aí ele vai, senta no elevador lá e fica protestando. Quando chegar no protesto dele, o cara vai olhar assim, tem esse cara aqui sentado no elevador, mas tem também os bilionários, donos e donos de outro monte de coisa, e eles são a favor disso. Quem que você acha que esse cara vai escutar? O lobo solitário ali contra o agrotóxico ou os donos titãs da indústria, entendeu? Eu entendo que o pequeno lobby, ele pode fazer muita diferença, mas se você contrapõe com um grande lobby, quem vence é sempre o grande lobby. Com certeza. Total, com certeza. E é isso que vive o Brasil. O Brasil é um país vendido pelos lobbies e quem decide o rumo do país são os bilionários, os donos de grandes empresas, os grandes conglomerados. Os maiores bilionários com oligarquias dentro da política são os partidos políticos. Eles são fantoches. São os partidos... Cara, não é fantoche, não. Vê o que aconteceu agora no Distrito Federal. Retiraram a candidatura do Regufe, que ele era para ser governador, de última hora, tudo combinado. Dando... ao meu ver, de mão beijada para o outro candidato. Então, de última hora. Então, assim, quanto que custou, o que foi envolvido, o porquê disso, mas você retira da população a escolha no regime democrático que tu ama, de botar por conta de uma decisão partidária. Agora tu estás me dizendo, Gilson, mas alguém do banco, ou uma oligarquia, enfim, ligou para o partido para fazer com que ele retirasse. Até pode ser, mas se o partido não tivesse aceitado isso, no mínimo ele está em conluio, perceba? Mas é claro que está em conluio. Mas o que eu estou te falando é isso. Tipo, os partidos... Por isso que eu falei que eles são fantoches, entendeu? Eles levam... As suas diretrizes, elas vêm de algum lugar, não vêm do partido. O partido não é a cabeça que decide o que vai acontecer com o partido. A cabeça é os financiadores de campanha. Eles que são os que decidem o que vai acontecer. É que os financiadores de campanha são os pobres, né? O único partido que usa financiamento unicamente privado é o Novo, entendeu? Essa desconexão por falta de financiamento privado é o que faz com que eles não precisem mais prestar conta com a sociedade. Por exemplo, eu para conseguir viabilizar a minha campanha, eu tenho que vir aqui ao Monark.
meu pensamento é esse, meu projeto é esse, tem como doar para mim? Aí tu vai fazer pergunta para mim, não, mas tem certeza que é assim? Será que não dá para fazer diferente? E qual é a consequência disso? Eu tenho que te convencer. Não, por campanhas Ou por doações o cara que individuais, acho recebe legal. no primeiro dia 2,5 milhões na conta para fazer campanha, ele vai vir aqui te dar proposta, pedir a tua opinião, Sim, ele vai sim. dar um caguei para ti, entendeu? Mas isso agora com fundo eleitoral, você tá falando. Mas pois é isso, Mas é isso a é situação. novidade na política. Oi? O fundo eleitoral é uma novidade na política. Ele tá aí faz alguns anos. Sim, subiu de 1 para 2, agora tá em 5. Sim, mas a forma com que a política é feita de verdade não é só com fundo de campanha eleitoral. Tem muita coisa por trás dos bastidores que acontece, que é favores que são cobrados, viagens que são pagas, entendeu? É que não é legal e não é às claras. Mas existe todo um lobby, todo um segmento oligárquico que tem as suas alavancas que eles puxam dos políticos, Sim, entendeu? mas Tipo, isso é certo. tipo, e eles Total que de estão... acordo. Eles estão no topo da hierarquia. Quem está no topo da hierarquia é a grande mídia, é os bilionários, os donos de indústria, os campeões de não sei o quê. Eles que são os donos do país de verdade, entendeu? Não é os partidos. Os partidos é só um meio, é uma ferramenta que eles usam para controlar o país. É que esse é eu concordo contigo, mas esse é um papo tão surreal, porque como eu sou do Novo, a gente nunca nem chegou perto de alguma tentativa dessa, porque se a gente renuncia o fundo, renuncia até os próprios privilégios, desde auxílio moradia, mudança, se sabe todos como são o Novo e tal, então ninguém nem oferece algo que seja imoral, já que a gente recusa o que é ilegal, Eu entende? duvido que nunca te ofereceram nada. Nunca. Nada. Eu E conheço muito nenhuma das político, vezes- cara. E Não, mas muitos nada. já me falaram que, tipo, eles não aceitaram, mas já foram nunca me ofereceram nada. Essa é uma curiosidade que as pessoas têm. O que acontece às vezes, que talvez é uma percepção, assim, quando a gente eu entro numa roda, meio que para de falar, sabe? Sim, Mas entendi. pode ser que seja uma sensação, mas nunca me ofereceram. O máximo que me fazem, e eu fico muito puto com isso, é chantagem eleitoral. Tipo o quê? Tipo assim, ou tu aprova disso, ou nós temos aqui 800 votos, Aham. ou a gente vai fazer campanha contra você, entendeu? Sim, sim. Ou você não se reelege mais. Sim. Porque o político, ele funciona muito na pressão, Popular. na chantagem direcionada a voto, entendeu? Ou tu faz, ou tu vai perder, ou tu vai ganhar voto, ou tu vai perder. Uhum. Isso me fazem toda hora, inclusive propriamente os eleitores. Agora mesmo eu recebi uma ligação, a mulher me soltou uma dessa. Pô, acabou a conversa, entendeu? Sim, se ela quer te vim- controlar essa- pelo voto dela, tá ligado? Você não foi eleito por Mas ela, assim, né? algo ilegal realmente não aconteceu. Se aconteceu, eu já pensei muito nisso, provavelmente eu vou falar, cara, esteja preso, né? Pode crer. Esteja Seria preso, correto você- de você falar, de óbvio. fazer, né? Mas o problema é que você teria que provar, né? Mas com relação a... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.